Gabriel Bortoleto vem fazendo uma ótima temporada de estreia na Fórmula 2 com o segundo lugar na tabela de classificação e está claramente na briga pelo título com a ótima fase que vive. Junto a isso, novas informações a respeito do brasileiro surgiram nas redes e também ele contou alguns detalhes sobre o seu futuro em entrevistas. Hoje vamos discutir sobre essas informações. Meu nome é Dan Stick e seja muito bem-vindo ao Grid de Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fazer uma doação para o Grid, tem o QR Code aí na tela, tem o Pix na descrição desse vídeo. E claro, se vocês quiserem virar membros aqui do canal, é a partir de R$ 4,99. Você concorre a essa miniatura do Oscar Piastri McLaren de 2023. O sorteio vai ser dia 10 de setembro, mas já fique ligado que você vai concorrer a ela. Assiste as corridas da Fórmula 2 ao vivo junto conosco, participa do Fantasy Premiado e, claro, também do grupo exclusivo de membros. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Essa época do ano, mês de agosto, é uma das épocas mais complicadas para trazer informações para vocês. Isso porque é praticamente um mês inteiro sem corrida, e fora que nesse meio tempo há muita informação desencontrada. Por exemplo, recentemente saiu aí nas notícias, de que Felipe Drugovich é novamente o favorito à vaga na Sauber para 2025. E lembrando, no último mês tivemos várias informações do brasileiro. Já teve pseudo-jornalista dizendo que ele não tinha chance nenhuma, já teve mídia dizendo que ele corria por fora, já tinha mídia dizendo que ele não era um dos favoritos, estava lá entre os últimos, então muita coisa surgindo, e agora mais uma dessa. Todavia, temos informações a respeito de Gabriel Bortoleto que são interessantes e que merecem serem discutidas em vídeo. A respeito do Drugovich, eu não vou fazer nenhum vídeo sobre o que surgiu nos últimos tempos, mas a respeito do Bortoleto, duas coisas principalmente foram interessantes. A primeira dela, a declaração de Fernando Alonso dizendo que conversou com a Sauber a respeito do brasileiro, e também as entrevistas que o Bortoleto realizou nas últimas semanas. Algumas não foram tão interessantes, mas teve uma em que teve uma pergunta bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Eu não vou falar aqui para vocês qual foi a mídia que realizou essa entrevista em específico com o Gabriel Bortoleto, mas a pergunta que eles realizaram, que eu achei interessante trazer para vocês, foi a seguinte: se o Gabriel, caso fosse campeão da Fórmula 2, se ele voltaria para fazer mais um ano na mesma categoria. Galera, a princípio foi uma pergunta até que demonstra a falta de conhecimento do jornalista. Isso porque o campeão da Fórmula 2, por via de regra, ele não pode retornar à categoria, ele não pode fazer mais um ano, ou seja, Bortoleto ganhando agora em 2024, ele não pode correr de novo aqui em 2025. Todavia, Gabriel Bortoleto, como sempre educado, deu uma resposta bem leve para o jornalista. Não falou da questão da regra, que ele não pode retornar, mas ele disse uma coisa muito interessante, que no contexto atual, sendo o segundo colocado, e se não tivesse mais nenhuma corrida no restante do ano, ele não voltaria para fazer mais uma temporada, já que se ele terminar em segundo, ele pode voltar, mas nesse contexto, ele não voltaria para a Fórmula 2. Quando o Bortoleto fala em contexto atual, eu não acredito que ele esteja se referindo à segunda posição no campeonato, porque segunda posição é segunda posição tanto no início, quanto agora, quanto no final. Eu não acredito que vá mudar alguma coisa por conta dessa colocação. Inclusive, eu acho que se ele terminar na terceira posição, ele vai sair também, ele não vai fazer mais uma temporada na Fórmula 2, porque eu acredito que essa questão esteja diretamente relacionada à vaga dele na Fórmula 1. Isso porque, por mais que o piloto brasileiro não tenha uma vaga garantida na Fórmula 1, tanto em 2025 quanto em 2026, ele já está muito próximo dessa vaga. Já está conversando com equipes, conversou com a Sauber, como a gente sabe, conversou com a Alpine, que eu já trouxe isso aqui no canal para vocês, com exclusividade. Então o Bortoleto já está pensando mais à frente para ele, mais à frente para a carreira dele. Então, imagina, você ser segundo colocado na Fórmula 2 esse ano e volta para a categoria
ano que vem. Isso pode ser até prejudicial, ainda mais para um piloto que já está com bons contatos. O próprio Durham, que foi confirmado recentemente para correr na Alpine ano que vem, que a gente trouxe essa informação aqui para vocês também, ele mesmo disse ano passado, não vou fazer mais um ano de Fórmula 2, justamente porque eu teria obrigação de ganhar. E se eu for mal, eu posso inclusive perder alguma coisa no futuro. Imagina se ele perdesse a vaga na Fórmula 1 por conta disso. Aliás, imaginem essa situação, Bortoleto e Durham na mesma equipe, que isso poderia acontecer. Vocês acham que o Durham seria confirmado na Alpine hoje se o Bortoleto estivesse à frente dele, e Bortoleto que ele chegou a conversar com a Alpine também? Então eu acredito que é esse o contexto. Bortoleto já está conversando com as equipes de Fórmula 1, já está preparando o futuro. Se for segundo ou até mesmo terceiro colocado nessa temporada, ele não deve retornar para mais uma. Mas fiquem tranquilos, ele deve continuar a correr. Ele disse que vai continuar parado, ele não fica. Ou seja, pode fazer corrida na Indy, pode fazer Super Fórmula, o destino a gente não sabe. Mas parado, o piloto brasileiro não fica. Só não vai ficar exatamente na Fórmula 2 e aí se preparar para entrar na Fórmula 1 em 2026. E tudo o que eu disse até o momento para vocês também se encaixa com as declarações de Fernando Alonso, que inclusive é o tema principal desse vídeo, já que o piloto espanhol declarou recentemente que chegou a conversar com a Sauber para falar a respeito de Gabriel Bortoleto. Ou seja, sim, ele está tentando colocar sua influência a favor do piloto brasileiro, tentando colocar ele numa equipe de Fórmula 1 a curto prazo, ou 2025 ou 2026. Fernando Alonso também disse algo que o Bortoleto já confirmou antes, que ele conversa com outras equipes e que é super normal conversar nessa época do ano. Então, a Alpine ainda não foi declarada por ninguém, nem por Bortoleto, nem por Fernando Alonso, nem por nenhuma outra mídia, mas a gente aqui novamente reafirma, Bortoleto conversou com a Alpine, e isso entra também de acordo com o que Fernando Alonso disse. Então, pessoal, eu digo e repito, fiquem tranquilos a respeito de Gabriel Bortoleto. Essa declaração dele nas entrevistas, a declaração do Alonso negociando, conversando com a Sauber, é nada mais do que um indício de quão bem é trabalhado a carreira do piloto brasileiro, de quão influente eles estão. Não se esqueçam que não é só Fernando Alonso, tem banco apoiando o piloto brasileiro, as equipes querem ele, a própria Fórmula 1 quer o Gabriel Bortoleto. Dizem que até a Band está pressionando para ter o piloto brasileiro na categoria para melhorar os índices de audiência. Então, pessoal, uma coisa que eu já falo há bastante tempo aqui no canal, fiquem tranquilos, a carreira do Bortoleto está sendo muito bem trabalhada. É questão de tempo para o brasileiro entrar na Fórmula 1. E isso eu consigo cravar aqui, pessoal. E no máximo 3 anos, eu já até fiz uma outra promessa aí para vocês recentemente, Bortoleto estará na Fórmula 1. E para mim os indícios estão cada vez mais claros. E vocês gostaram dessas declarações do Gabriel Bortoleto em entrevistas e também as declarações do Fernando Alonso a respeito do nosso brasileiro? Digam nos comentários, quero saber a sua opinião. Lembrando, pessoal, que se quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, quiserem apoiar Gabriel Bortoleto, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais.